Se você tá perto dos 30 anos, esse vídeo é pra você. Por volta dos meus 27 anos, eu comecei a ter a famosa crise dos 30, e ninguém nunca me falou que essa crise dos 30, na verdade, não é a crise de, eu estou ficando velho, mas uma crise de realmente olhar pra toda a sua vida até agora e ver que muita coisa não fez sentido. Hoje eu enxergo a fase dos 20 anos como aquela fase de descoberta, onde a gente precisa explorar, buscar, onde a gente se acha invencível e de que tudo é possível. Só que aí vai chegando um período da vida que começa a cair a ficha e você vê que você não é tão invencível assim. A gente precisa começar a colocar os pés no chão e analisar a nossa vida, o nosso eu de uma forma mais profunda. Na astrologia a gente tem o famoso retorno de Saturno, que se você não sabe o que é, eu recomendo dar uma pesquisada. Claro, isso vai mudar de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas começa mais tarde, outras vai mais cedo. E dizem que depois dos 30 anos a gente tem realmente essa virada. Eu tô com 29 e eu juro pra vocês que eu tô esperando essa virada. E uma das coisas que quase ninguém fala é o processo de luto. Literalmente, você olhar pra toda a sua vida até aqui e não se reconhecer. Eu, pelo menos, eu tenho visto, eu tenho quebrado muitos padrões dentro de mim, né? Então, a minha transformação, ela tem sido, primeiramente, muito interna. Eu tenho olhado pra minha vida, pras coisas que eu fiz até agora, pra tudo que eu acreditei, pra quem eu achava quem eu era, pro que eu achava que eu deveria fazer e olhar para aquilo com uma frustração de falar, eu não sou nada disso. Eu tô nessa fase de realmente olhar que eu nasci em uma família, me deram um nome, me falaram como eu tinha que ser, me falaram como eu tinha que agir. Eu segui essa receita por toda a minha vida e essa receita ela não deu certo. Claro que eu não tô começando o meu processo agora, eu já falei aqui no canal. Eu tô na busca do autoconhecimento desde 2019 e desde então eu já li muitas coisas, eu vivenciei muitas coisas, aprendi muitas coisas e eu acho que o principal, eu desaprendi muita coisa. Então essa famosa crise dos 30 não é sobre você estar ficando mais velho, pensar em casamento, em filhos e tudo aquilo que a sociedade acha que a gente tem que fazer. Pelo menos isso nunca nem passou na minha cabeça. Porque a gente já tá numa fase, principalmente nós mulheres, a gente não tem mais essa pressão sobre casamento, marido, filho. Nós estamos nos tornando aos poucos mulheres mais livres, independentes de todas essas pressões sociais. Só que mesmo que a gente esteja se desprendendo dessas pressões, elas internamente continuam aqui, num lugarzinho que a gente não tem muito contato. Então, quando a gente começa a chegar perto dos 30 anos, eu acho que não é nem pela idade em si, mas naturalmente a nossa mente, o nosso corpo começa a nos trazer questionamentos e a vida externa começa a trazer um monte de coisa para você rever tudo isso. Então eu tenho certeza, você pode conversar com pessoas que estão aí nessa fase dos 27 para os 30 anos, ou se você é essa pessoa, começa a analisar bem a sua vida nesses 3 anos antes dos 30. Provavelmente alguma coisa aconteceu. Catástrofe, perdas, filhos, casamentos, frustrações, problemas financeiros. É como se literalmente a vida começasse a virar a gente de cabeça para baixo, pendurasse como aquela carta do tarô, para quem não conhece, existe uma carta no tarô que é o pendurado, e falasse assim, agora você vai ficar aí e vai analisar a sua vida. É isso que você quer? É isso que você busca? Isso aqui faz sentido para você? O seu trabalho, ele te traz felicidade? A gente já tá numa era que não é mais a era dos nossos pais e dos nossos avós, que a gente trabalhava só pela sobrevivência. A gente tá entrando em uma fase universal, eu diria, em que a gente está buscando sentido, propósito. Não é à toa que tem tanta gente sofrendo com depressão e ansiedade. Inclusive, é uma série que eu comecei a fazer no canal, eu tô documentando aqui o meu processo com a depressão, e como eu tô aprendendo a viver com ela. Mas o ponto é, a gente tá desconectado, a gente tá vivendo em um mundo que ainda insiste em nos dizer que o correto é trabalhar, sustentar os nossos luxos, os nossos pequenos vícios, criar famílias, conquistar coisas. Só que no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que isso não é o que a gente quer. Mas a gente continua insistindo nesse caminho. Porque teoricamente ele é mais seguro. É o caminho que todo mundo segue, é o caminho que dá certo para todo mundo. Só que pessoas profundas, pessoas que estão mais despertas, não vão se conectar com aquilo que o mundo se conecta, não vão se conectar com aquilo que todo mundo tá fazendo. Então, se você tá nessa crise, é hora de você começar a ter coragem de olhar para você com muito carinho, com muita paciência, olhar para sua criança interior. Se você não faz terapia, recomendo muito que você busque o autoconhecimento e olhe com verdade para tudo o que você realmente é. E comece a olhar também para aquilo que te ensinaram que você é. Então, se você sente que você não se encaixa, que o seu trabalho é um peso na sua vida, que aquilo não traz sentido para você, é hora de começar a resgatar aquilo que a sua criança pode estar querendo trazer para você. Eu, pelo menos, tenho percebido que essa passagem para a vida adulta, né,
a partir dos 30 anos, ela é sobre a gente voltar a resgatar a nossa criança e, claro, não viver de uma forma utópica, ilusória, de que tudo é possível. Não, é realmente começar a colocar os pés no chão e buscar sentido para você. Então, esse luto que eu falei lá no começo é sobre realmente olhar para aquilo que você sempre acreditou até hoje, durante quase 30 anos da sua vida, e ver que aquilo não é nada do que você realmente é, não tem nada a ver com a sua essência. E, como eu disse, né, eu estou passando pela depressão, não é o foco desse vídeo, mas eu tenho chorado um choro que eu sinto que é algo que eu tô deixando ir. Eu tenho lua em câncer, então eu sou bem sensível, eu tenho dificuldades em encerrar ciclo, mais que as pessoas me vejam como uma pessoa corajosa, independente, eu tenho essa pequena dificuldade, esse apego, até mesmo com situações que já terminaram, e eu sinto que quando vem esse choro, ele é um choro muito doído, ele é um choro de despedida, mas eu não sei dizer exatamente do que. Mas eu venho percebendo que esse é um luto de deixar morrer quem eu fui até então, e eu ainda estou nesse meio de começar a reconstruir, entender, criar um novo eu mais alinhado com quem eu sou, mais alinhado com o que eu acredito, buscando trabalhar e fazer coisas que estejam alinhado com o meu propósito. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui sobre como encontrar o seu propósito de vida com uma ferramenta japonesa. Foi ela que me motivou a começar a gravar vídeos aqui pro YouTube, e eu tô arriscando. Eu recusei algumas aulas, eu sou professora de inglês, recusei algumas aulas para conseguir me dedicar 100% ao que eu acredito. Tem sido um salto no escuro, mas eu tô aprendendo a confiar. Por quê? Porque até hoje eu segui um caminho, uma receita que não funcionou. E às vezes a gente olha pra vida como frustrações, como perdas, como ai, não adianta tentar porque tudo dá errado. Às vezes só não deu certo porque não era pra você. Às vezes as coisas dão errado para que você se direcione para um novo caminho. Então agora é a hora de você realmente começar a se questionar. O que você quer construir daqui pra frente? Que mulher você quer se tornar? O que você não quer mais ser? O que você não quer mais aceitar? E isso pode ser financeiro. Se você passou por problemas financeiros até hoje, você vai declarar para você mesma: eu não aceito mais viver dessa forma. Eu quero conforto, eu quero abundância, eu quero crescer. Se você tá num trabalho de merda, sabe? Começa a trabalhar o merecimento. Eu não mereço esse trabalho de merda. Eu vou me esforçar para sair disso daqui. Eu vou começar a estudar. Eu vou usar esse trabalho de merda para pagar um curso e futuramente encontrar um trabalho que esteja mais alinhado com quem eu sou. Eu vou começar a fazer os hobbies que eu sempre tive vontade, não por dinheiro, mas porque eu gosto, porque me faz feliz. Então é hora de você realmente se alinhar com aquilo que a sua alma veio buscar aqui nesse plano. E eu não vou me aprofundar aqui num sentido mais espiritual da coisa, mas sim, existe algo maior além do que esse plano físico. Então começa a olhar para essa parte sutil da sua alma e comece a acreditar um pouco mais nela, porque o mundo lá fora não tá preocupado com o que você tá sentindo, não tá preocupado com a sua ansiedade, não tá preocupado com a sua decepção. O mundo lá fora só quer ver gente produzindo, quer ver a gente ferrado mesmo. Acho que a gente também precisa começar a abrir os olhos para isso, de que o sistema funciona de uma forma que é pra gente não funcionar, que é pra gente não ser feliz. Então comece a quebrar esse sistema também. Desde o seu sistema familiar, se você vem de uma família de linhagem pobre, de sofrimento, comece a ser a pessoa que quebra esse ciclo agora, por você e por todos aqueles que caminharam antes de você. Então, essa famosa crise dos 30 anos, eu não acredito que ela seja literalmente uma crise, mas um grande processo de transformação. Um convite para você se alinhar à sua verdade, para você buscar uma vida mais feliz, para você se tornar uma adulta que vai transformar não só a sua vida, mas das pessoas à sua volta, que é sobre isso. A nossa transformação é a transformação de todos. Então, quando eu me curo, você se cura, a sua comunidade se cura, e como uma teia, a gente vai transformando a nossa vida. E eu achei muito importante frisar isso aqui também, porque a gente vive muito no eu, no eu, no eu, no meu sofrimento, na minha dor, na minha vida, no meu trabalho, no meu dinheiro, no meu conforto. Mas quando a gente coloca outras pessoas dentro daquilo que a gente acredita, pode ser a nossa família, pode ser a nossa comunidade, pode ser o mundo. Eu acho que isso nos dá mais força e mais senso de propósito, mais senso de pertencimento. Eu, por exemplo, tudo que eu faço hoje, gente, eu já fiz muitas loucuras na minha vida, de mudar de cidade, de ir pro Nordeste, eu sou do interior de São Paulo, de me aventurar em viagem sozinha e buscar melhorar, buscar crescer, buscar quebrar correntes e coisas que não são minhas pela minha família. Então eu quero que hoje você busque mudar essa perspectiva sobre a crise dos 30 anos. Vamos olhar para isso com outros olhos.
Vamos olhar para isso como um convite da vida, uma grande oportunidade que a vida está te dando de transformar a sua vida, a sua carreira, melhorar a vida da sua família, ir em busca dos seus sonhos, mesmo que você comece com passinhos bem pequenininhos. Ela não é fácil, mesmo que a gente mude a perspectiva, continua doendo, continua sendo difícil. O processo de luto, independente que tipo de luto seja, ele não é fácil, é doloroso, dói muito. Mas quando a gente se fortalece, se conhece, tem um propósito maior acima disso, essa passagem para a vida adulta vai ser muito mais leve, muito mais gratificante, e eu tenho certeza que vai valer a pena. Mas e você? Você tá passando por essa crise dos 30 anos? Me conta aqui nos comentários a sua história e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.